primeiro participante, José Roberto Alves da Silva. Eu sou depois de quem, hein, companheiro? Pode deixar que eu vejo o senhor, só depois do Vadão. Olá a todos. Nós estamos aqui com uma manchete chamada Oposição Consentida. O Brasil, na sua maioria dos seus governantes e poderosos, não aceitam a oposição. Quando houve o golpe militar de 64, o golpe criou dois partidos, Arena e MDB. Um era o partido do Sim Senhor e o outro era o partido do Sim. Por quê? Porque não admitiam uma oposição consequente. Quando houve o problema do mensalão, o senhor Roberto Jefferson disse com todas as letras: o dinheiro não cala o poder da burguesia. Querem nos comprar com dinheiro e eu não aceito. Deu a meleca que deu. Agora, recente, nós tivemos um golpe na democracia, que foi um golpe no cidadão. Porque todo mundo diz, golpearam a Dilma, golpearam o PT. Não, golpearam o cidadão. Porque não permitiram que aquele que foi eleito terminasse o mandato. Por quê? Porque estava mexendo com o bolso dos grandes escroques do mercado internacional, parasitas que vivem de juros escorchantes, que há muito tempo se condenava como agiotagem. Ou alguém acha que não é agiotagem o juro do cartão de crédito. Pois bem, agora o Congresso, na Câmara, foi votada a emenda 241. 359 votos. Aí, se vocês pegarem a primeira votação na Dilma, contra, apresentando o impeachment, a segunda votação, e essa, dos 359 votos, não bate nem o número e nem quem votou em cada uma, porque não são os mesmos. Isso significa que o parlamento da Câmara é um saco de gato. Agora, estão numa emenda chamada agora 55, que é a mesma 241, no Senado. Ontem fizeram uma votação e ela foi aprovada por 61 votos. Pasmem os senhores, foi apresentado 3 emendas. Uma delas é uma emenda que se referia a um teto sobre os juros da dívida. Não foi aceita junto com as outras duas. E por que nós estamos aqui escrevendo oposição consentida? Porque os meios de comunicação são financiados pelo mercado financeiro. Basta ver que é Bradesco, é Itaú, é Santander, é Banco do Brasil e Companhia Bela, que trabalha com o quê? Com 30 segundos. Portanto, eles não querem ninguém sendo oposição ao governo de plantão, porque eles querem negociar as benesses do capital para sustentarem suas famílias com porcaria. Muito obrigado. Próximo participante, José Leonilson Queiroz Almeida. Muito boa tarde a todos, companheiros, companheiras. Mais uma vez venho aqui nessa tribuna a manifestar a minha preocupação em relação aos cortes que o Estado faz para fazer uma contenção de gastos, visto o clamor social. E sempre, onde eles primeiro cortam, é exatamente onde não deveria cortar, que é a questão dos benefícios sociais, né, e dos serviços essenciais. Aliás,
essa tribuna, ela está sendo desmantelada por redução, por contenção de gastos, né? Ou seja, eles têm que cortar gastos. Então, cortaram aqui a nossa estagiária de jornalismo, que fazia a apresentação da tribuna popular. Então, você em casa ficou sem saber o que está acontecendo aqui, né? Então, isso é o quê? É uma contenção de custos. Temos que enxugar a máquina pública, não é isso? Esse povo, tanto da Assembleia Popular, que pede para enxugar a máquina pública, vamos ouvir esse povo. Corta a estagiária deles. E aí o programa hoje está sem estagiário, né? O que mais, né, irão cortar, né? Então, é complicado isso, tá? As 10 medidas de combate à corrupção é outra aberração. Então, pense você, cidadão, onde os deputados, sua maioria absoluta, com exceção de um deputado ou outro, né, votariam algo para fortalecer a lei contra eles? Nunca. Isso acontece nunca, né? Mas por maioria absoluta, talvez um ou outro deputado votou contra, né, as medidas de combate à corrupção. Aquelas medidas de combate à corrupção. Então, criamos algumas categorias de corrupto. O corrupto pé de chinelo, aquele, né, corrupto, né, que por ninharia, né, por menos de 10 mil salários mínimos, então é ninharia, é corrupção coisa pouca. Né, 10 mil salários mínimos é uma... Né, então, isso pode. Agora, aqueles corruptos que passou disso, aí a corrupção, aí não, aí é complicado. E quem propôs o projeto falou, não, isso é para acabar com a corrupção. Mas só aplica neles, tá? Porque o Judiciário e o Ministério Público não pode sofrer isso. Porque seria uma perseguição, seria isso uma tentativa de impedir o nosso trabalho. Quer dizer, isso é uma aberração. Judiciário, ajuda aí, vocês são tão cidadão quanto eu, quanto qualquer outro, né? Tem que acabar com essa casta do judiciário, que os caras tomaram o poder agora, é o poder da caneta, é a ditadura da caneta. 30 segundos. Pelo poder do judiciário. Então, nessa parte, os parlamentares acertaram, né? Ou seja, o judiciário, o Ministério Público, todo servidor público são iguais, né? Tem que acabar com essa vantagem da aposentadoria compulsória. Então, o camarada está lá vendendo sentenças e a máxima punição cabível era a aposentadoria compulsória, né? Garantindo todos os seus rendimentos, os seus salários. Isso era uma vergonha, né? Encerrado. Então, estamos aí. Muito obrigado. Próximo participante, José Marques da Silva. Bom, boa tarde a todos. Eu começaria aqui, nesses dias agitados, né? Eu estava refletindo algumas coisas, então eu sintetizei um pensamento aqui numa frase, né? No Brasil, há duas grandes leis que nos subtraem a verdade da vida real. Quais são essas duas leis? A primeira é a Constituição. E a segunda é a lei da oferta e procura. A primeira lei, que é a Constituição, ela nos leva ao patamar da ilusão esquizofrênica. Repetindo, a Constituição, ela nos leva ao patamar da ilusão esquizofrênica. O que é a esquizofrenia? A esquizofrenia é uma doença que quando o ser humano é acometido dessa doença, ele perde a noção do que é realidade e do que é uma ilusão. Aquilo não está acontecendo, mas ele acha que está acontecendo. E quando há um fato real, ele acha que aquilo não está acontecendo, né?
o que é real ele acha que é ilusão, e a ilusão ele acha que é real. A Constituição brasileira ela nos leva a essa situação. Essa é a primeira lei. A segunda lei, que é a lei da oferta e procura, porque dizem que quando um produto está em excesso no mercado, o preço dele tende a cair. E dizem também, diz a lei da oferta e procura, que quando um produto ele está escasso no mercado, diminui em quantidade, o preço dele no mercado tende a subir, não é? E como o dinheiro também é um produto, então os juros entra nessa lei da oferta e da procura também. Mas existem situações que esta lei nos leva ao patamar da idiotice orgulhosa. Essa lei da oferta e da procura nos faz ser iludidos, orgulhosos. Eu tenho orgulho de ser idiota. A lei da oferta e da procura nos faz isso. Eu ia falar sobre outros assuntos, mas estão vindo muitas maneiras de desenrolar esse assunto, então vamos lá, porque eu tenho que justificar o que eu estou falando aqui. Então, por exemplo, o aposentado, ele vai num banco, ele vai pedir um dinheiro emprestado. Eu falei que os juros, eu falei que o dinheiro também é uma mercadoria. E ele se insere na lei da oferta e procura também. Então, quando um banco, ele está, ao emprestar o dinheiro, ele está correndo risco, ele começa a pedir garantia. Você tem terreno, você tem casa, você tem propriedades para dar como garantia? Mas um aposentado, que aqui no Brasil o empréstimo a um aposentado se chama empréstimo consignado, ele não teria que ter a cobrança de juros nenhum, porque o banco não tem o risco de que aquele aposentado pague ou não pague, porque o empréstimo vai ser descontado no holerite dele. Antes dele pegar o dinheiro, o banco já pegou a parcela do dinheiro. O petróleo, a gasolina, os combustíveis fósseis, né, como eu tenho me debruçado sobre esse assunto, também entra nesse esquema. Quando a gasolina cai na distribuidora, ela não cai na bomba. E em outra oportunidade eu vou me estender um pouco mais sobre isso. Mas eu só queria fechar com isso. Essas duas leis que nos deixam idiotas ilusórios e esquizofrênicos também. Muito obrigado. Próximo participante, Marco Antônio Ascol. Um excelente dia para todos, que eu desejo, e uma honra voltar aqui na tribuna para falarmos de relevantes, importantes assuntos que interessam para a comunidade, mas para o mundo também. Se a gente não entender a causa, como é que você vai entender os fenômenos e as consequências? Eu quero dizer o seguinte: bomba nuclear não tem controle, bomba atômica. Minha preocupação é agora com este quadro das eleições nos Estados Unidos da América. Estou muito preocupado pelo seguinte: princípios são princípios, isso nós não podemos abrir mão. Tradição, a Espanha, através do rei, esteve falando com o Congresso e a população diante dessa situação nova, e que a Espanha e o rei, que unifica a separação e a harmonia dos três poderes, as instituições, todos são servos de cada cidadão espanhol. O rei é o mais humilde servo de cada cidadão espanhol. O Brasil, se está pensando em globalização, esqueça. Porque se cada um de nós falássemos o que este candidato à presidência da República, não vou citar o nome para não ficar fazendo glamour, cada um de nós estaria na cadeia hoje. Xenofobia, preconceito racial,
e outros impropérios aí, contra os direitos fundamentais de qualquer cidadão no mundo, latinos, brasileiros. Eu quero lembrar os senhores que começou tudo quando quiseram expulsar os árabes da Península Ibérica. E os árabes que já eram helênicos, pertenciam às regiões gregas, às legiões gregas, tornaram a Espanha o país mais rico do mundo. Aí surge o Império Sacro Germânico Romano, com Carlos Magno. Posteriormente, todo mundo queria ocupar o cargo de Carlos Magno. Os príncipes, que depois brigaram com a igreja, que a igreja fragmentou-se, como está tudo fragmentado hoje. 30 segundos. Família, religião e política. Surge, então, a guerra posterior de 30 anos que sugou a Alemanha, porque a Europa estava toda dividida, com o Tratado de Westfália. Napoleão unificou, para acabar com essas guerras, unificou a Europa e, posteriormente, perdeu a batalha pelo Duque de Wellington e fragmentou novamente a Europa com o Tratado de Viena. Depois, Encerrado. aconteceram todas essas guerras e fenômenos econômicos de hoje. Muito obrigado. Próximo participante, Ricardo Monteiro. Quero dar um bom dia ao Brasil, aos meus colegas aqui nesse espaço maravilhoso, e também mandar um abraço ao deputado Enio Tato, que é quem conseguiu, entre tantos deputados, né, esse espaço, né, uma lei, um trabalho que vem nos garantindo essa fala todo dia. Inclusive, tem muitos amigos meus aqui que foram contemplados e ganharam até causas na justiça contra a Golden Cross e outros grupos. Eu quero também dizer a todos que nós temos no Brasil 75% negros. Falam pardos, mas é negros. Indígenas, desfavorecidos. Eu quero também falar que os deputados que estão lutando por essa causa no Brasil e no mundo, eles vão ser contemplados com os votos desse povo. Agora, os deputados que estão esquecendo dessa parte da população, com certeza também serão esquecidos. Quero mandar um abraço aqui aos meus amigos que estão lá no sul da Bahia, no Nordeste, né? Muita gente, minha mãe, meus irmãos, porque aqui é um espaço público onde a gente tem que ser humanista, né? E o Supremo Tribunal Federal colocou uma lei aí que pode a mulher tirar o feto, o filho, não sei, né? Porque agora a mulher é dona, né, disso aí. Teve o filho, engravidou, ela pode fazer como ela bem entender. O Supremo está sempre coligado com as leis internacionais e faz o que bem quer. E o apocalipse está se cumprindo. Ainda bem que no apocalipse, nos fatos que estão ocorrendo, o Supremo Tribunal Federal não tem autoridade, não tem autonomia para assinar nada. Porque nós sabemos que eles são vendedores de sentença também. Nós sabemos que eles vendem sentença. E isso é mais uma sentença, que por trás tem isso aqui, verba. E verba internacional também. Quero mandar um abraço a Elita Monteiro Souza, aos meus irmãos daquela cidade do Nordeste, né? Eu quero também falar para o Major Antônio Augusto, médico, professor de medicina, filho da ordem, que logo vamos estar juntos. Essa gravação com certeza não vai para o YouTube, porque os celulares não gravam. Se o Vampiro estivesse aqui, com certeza ele gravaria esse trabalho. Um abraço a você, Vampiro, saudade, porque você grava todo o nosso trabalho. Certamente vai ter mais pessoas aqui com a gente falando. Você, morador de rua, você que está aí, mãe de família, criança, adolescente, jovem. 30 segundos. Nós estamos vivendo a democracia não completa, mas nós temos uma cartilha, a Constituição Federal, que nos assiste, a liberdade de expressão. E quero dizer para o Michel Temer que, verdadeiramente, ele é como um presidente biônico do passado. Enxugar a máquina
presidente da República, é também diminuir o seu salário. Encerrado. Diminuir o seu salário. Um abraço a todos. Próximo participante, Cremilda Estela Teixeira. Boa tarde. Essa semana eu fui surpreendida por uma notícia dada pelo jornal Balanço Geral da TV Record. O apresentador contava que na escola estadual República da Nicarágua, na Zona Leste, um aluno tinha espancado uma professora, mas espancado violentamente, e ela estava com uma fratura craniana, 3 costelas quebradas, do nada. E já tinha sido levada para a UTI, estava em estado grave, e que ele, como apresentador, estava dando com muita tristeza essa notícia, pedida pela irmã dele, também professora. Essa irmã ligou e disse: olha, meu irmão, aconteceu isso, eu quero que você divulgue. E ele contando indignado, que a professora estava toda arrebentada, o delegado de polícia, o garoto foi levado da escola, quando aconteceu o fato, direto para a delegacia de polícia, algemado dentro de uma viatura policial. E o delegado ouviu o aluno, que tinha sido expulso de 3 escolas, e liberou e saiu. Um criminoso feroz, perigoso. O delegado soltou o aluno, o garoto. Eu estranhei, porque delegado de polícia não é um qualquer. Além dele precisar apresentar seus cursos, ele tem fazer concurso, faz o curso de Direito, bacharel, depois ele faz concurso e faz um treinamento. Além do treinamento do delegado de polícia, ele tem o tal do feeling, a experiência. Ele pode, e deve, e acontece muitas vezes, ele olha para o suspeito, ouve o suspeito, até no gestual, no modo de falar, o delegado já tem noção do que ele está fazendo. Ele pode errar, porque delegado de polícia é humano, como todo mundo, mas ele tem obrigação de fazer direito, porque ele tem preparo para fazer direito. E eu fui ver, e vi que essa foi a maior barriga, a barriga mais imoral que eu já vi no jornalismo carniça da TV Record. Barriga, para quem não sabe, na linguagem jornalista, é quando o apresentador, quando a emissora dá uma notícia falsa. Só que essa barriga é uma vida. E o apresentador dizia que o aluno quase mata a professora porque ela teria errado a nota dele, e ele já era repetente, teria errado uma nota dele, e prometeu: eu vou consertar. Vai demorar um pouquinho, umas horas, mas pode ficar tranquilo que eu vou consertar. Gente, se fosse assim o caso, esse aluno não era um aluno mal criado, era um monstro, era uma pessoa que oferecia risco para si e para toda a sociedade. Como que o delegado solta? Eu fui ver o outro lado da história e apareceram várias versões. O aluno nem tinha sido expulso de escola nenhuma, estava nessa escola desde os 10 anos de idade, nunca tinha sido reprovado, estava até adiantado, porque com 16 anos ia para o terceiro do ensino 30 médio. segundos. E foi uma armação, e a professora disse para ele: eu vou arrumar para a sua cabeça. E arrumou. E o aluno, também as últimas informações, é que já está preso. Isso que eu queria chamar a atenção. Senhor governador, acorda, Geraldo Alckmin. Aluno de escola pública é o futuro do Brasil. O senhor não pode deixar o mal profissional fazer isso. Não pode, não deve. Próximo participante, João Araújo. Senhores e senhoras, boa tarde. Nós sempre afirmamos, caso a presidente Dilma fosse cassada, o nosso Brasil entrava em falência. Mas não por falta de dinheiro,
e sim por falta de capacidade administrativa e moral. Quanto às finanças, é só o Poder Judiciário decretar e confiscar todo o dinheiro desviado por deputados federais, senadores, governadores e ministros. Com tudo isto, o dinheiro repatriado, o Brasil passaria para a quinta nação capitalista do globo terrestre, como foi no tempo do Lula. O Brasil emprestou dinheiro até para os Estados Unidos. Isso cresceu o olho de governadores, de senadores e deputados, e de uma cambada desse país que lascaram lá em cima da Petrobras e roubaram dinheiro para lascar mesmo. Agora a justiça está dando em cima. Sabemos que tem dinheiro, pois os ministros da Justiça propuseram um aumento que eles queriam, que, de acordo com os comentários do Raido, a somatória chegaria a 151 milhões por ano. Meu Deus, se os ministros da Justiça que estão mandando, porque ninguém está mandando nada, está tudo tontão, bobão, sem saber o que fazer. Para governar um país de extensão continental como o Brasil, o cara tem que ter cabeça, raciocínio, convicção e patriotismo no coração. Porque se for um burrão, bobão, idiotão, safadão, fica louco de tanto roubar dinheiro e não saber o que fazer com o dinheiro. Como vem por aí, teve sujeito que foi candidato a presidente da República, que as autoridades desse país, o povo que fica na retaguarda, que acompanha a política, tem que enxergar, se conscientizar e não permitir determinadas coisas. O cidadão, eu estava no interior, em 2008, 2007, na televisão, ouvi o cidadão falar, candidato a presidente da República. Eu nem vou falar o nome do partido, vocês já sabem quem é. Ao sair do debate com a Dilma, uma moça já fora da área, uma repórter chegou e entrevistou ele. Isso 2 horas da manhã, eu estava lá de plantão ouvindo, para quando falar o que está o que realmente que foi acontecido. A repórter entrevista, senhor, como é que foi, senhor candidato a presidente? Olha, eu ganhei o debate dela, ela não respondeu tudo que eu perguntei. Mas eu, eleito presidente, vou privatizar o Banco do Brasil, vou privatizar a Caixa Econômica Federal, vou privatizar os Correios, vou privatizar a Petrobras e o pré-sal. Gente, eu falei quarta-feira aqui, eu fiz uma comparação de uma escada rolante, aquela escada rolante com a correia formada, 1 metro de altura e de comprimento secado. Todo o dinheiro que foi arrecadado no Brasil, durante o dia, 24 dias, colocado naquela correia, olha, aquilo fica 1 metro de altura, talvez até 1 metro de altura, rodando direto, socando dinheiro para todo lado. É dinheiro demais que é arrecadado nesse país. E esses caras que falam, se ganhar a eleição do presidente, vai privatizar o Brasil, que eles estão tão lascados, eles colocaram tanto dinheiro dos bancos internacionais, que estou empanzinado com tanto dinheiro, agora eu vou passar para os estrangeiros, então eu quero formar o Brasil, vocês aí acordem todo o Brasil, vocês todos. É transformar o Brasil numa colônia de índio e de escravo, como nós éramos em 1500. Acordem, gente, cria vergonha, e vamos formar lei para proibir isso, para não um idiotão qualquer que ganha a eleição do presidente privatizar riqueza dessa natureza. Essa que é a verdade. Muito obrigado a todos e até a próxima. João Crisóstomo falando e assinando embaixo. Próximo participante, Geralda Cândida de Jesus. Boa tarde a todos. Hoje me encontro aqui, eu sou a Geralda Cândida de Jesus, para falar um pouco referente ao Poder Judiciário, o qual eu tenho sido refém deles. Eu estou aqui com os 2 processos, inclusive, eles julgaram improcedente, feito processos a liminar bem direitinho, e depois parece que estão de marcação comigo, mas eu sei que não é só comigo, tem milhões de pessoas passando por isso. Sujando o meu nome, referente, primeiro, uma empresa, tem a empresa da Eletropaulo, e depois uma outra empresa fantasma, que parece
nos lugares para enganar as pessoas, e no fim eles fazem uns contratos, e a gente ainda toma um prejuízo com parcelas, e depois quer que paguem o contrato referente dos valores que eles põem a gente para assinar. Então, tem uma empresa que chama Megatoc, ela está aqui no meu processo, que o juiz pegou, ela é uma empresa informática de vendas de livro, e enganar as pessoas que têm uma escola do primeiro mundo, para que ensinam as pessoas realmente, para dar até aula referente à informática. E me enganaram, e eu perdi realmente de R$625, porque no contrato está uma parte, eles foram lá, era outro, e depois queria que eu pagasse até o contrato de 3 anos, e aí o juiz julgou improcedente esse contrato, que eles queriam que eu pagasse mais um valor abusível. E com isso, o juiz julgou improcedente, colocaram o meu nome no SPC, e saiu precisando de resolver um problema da minha casa, minha vida, e não vou conseguir por causa disso. Já citei falando alguma coisa, mas alguém dos poderes até o momento não tem se mexido. Mas o que eu quero falar referente esse juiz, né, que fala que são os doutores, mas eu nem considero que são doutores, porque eles têm uma ética para fazer justiça para as pessoas, inclusive estão aí acabando com as pessoas. Já tenho citado isso. Um tal de senhor doutor José Carlos Lucas. Então, gente, eram uns 3 processos que ele tem julgado improcedente, e esse daí foi o pior, que eu tenho que pagar um valor de coisas que eu não devo para essa empresa que certamente tem comprado esse juiz. E o que eu quero falar sobre também a Eletropaulo, tem até uma pessoa daqui, que hoje ele não está aqui, tentando me ajudar referente a isso, porque lá onde eu moro é uma favela, e tem eles sujado o nome de várias pessoas, não só a mim. E porque querem 30 segundos. Pagar, enviando, né, valores abusíveis, de valores que a gente não usa, e a gente tem que pagar. Também estão sujando o meu nome. A próxima eu tenho que falar de novo referente a isso, referente a essa juíza. Obrigada por me ouvir. Até a próxima. Próximo participante, Ney Oliveira. Boa tarde a todos. Hoje eu vou fazer uma reflexão sobre filosofia, física e fé. Por quê? Por causa de causa e efeito, que está ligado à filosofia e à física. A ação e resultado. Cada ação, uma consequência. Então, digo, o que tem a ver a morte de uma pessoa na comunidade com o quebra-quebra? Os jornalistas fazem questão de dizer que, após a morte de uma pessoa, talvez por policiais ou por outras pessoas, foi havido no local uma manifestação e quebra-quebra. Isso eu escuto direto. Aparece uma pessoa morta, quebra-quebra. Daí quebra ônibus, coloca os passageiros para fora, e os cobradores e os motoristas. Então, eu queria saber qual é o nexo causal da morte de uma pessoa vítima de violência com um objeto material que serve à população. Por que e como o jornalista junta uma coisa com a outra? É a mesma coisa que juntar óleo com água. Quebra-se o patrimônio público dizendo que é manifestação. Quebraram recentemente o Ministério Público, o Ministério da Cultura, em Brasília, e dizendo que é manifestação. Eu queria saber o que tem a ver
reivindicação justa, plausível, com quebra-quebra. Cheguei a ouvir absurdo de que quebraram ambulâncias do SUS e aquelas ambulâncias que socorrem as pessoas em acidente, com médico dentro, enfermeiro e tudo, que é uma retaliação devido à morte de alguém de uma comunidade. Essa ligação que os repórteres fazem mostra a falta de cultura. Como uma pessoa pode chegar num lugar de comunicação social, como televisão e rádio, e fazer esse link entre a violência, que às vezes tem que ser realmente vista pelas autoridades constituídas, com o vandalismo. O vandalismo não se justifica. E toda vez que uma pessoa desprovida de inteligência suficiente quebra alguma coisa do patrimônio público ou do particular, saiba que está fazendo uma campanha negativa contra a própria causa. Porque se a pessoa foi vítima de qualquer tipo de violência e pratica outra violência, as pessoas que tomam conhecimento dos fatos não vão ficar do seu lado. Você não é uma pessoa inteligente. Você que quebrou o Ministério da Cultura, pensando que está fazendo alguma coisa em benefício do Brasil, você está fazendo uma coisa que denigre até o seu movimento. E gentileza gera gentileza. Até a próxima vez. Obrigado. Próximo participante, Juliana Gracioli. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Congratulo o pleno e congratulo a todos que estão nos ouvindo. Eu queria dizer primeiro que quem me conhece sabe muito bem o que eu penso da morte do Fidel. Fidel, para mim, eu nunca imaginei que eu ia concordar com o Trump, mas eu concordo. Para mim, as portas do inferno abriram para todo assassino, pessoa que faça violação de direitos humanos, que não respeite, sinceramente, para mim não é revolucionário, é um psicopata. Para mim, as portas do inferno abriu para esse homem. Eu queria dizer também que, com relação ao CONDEP, como membro do CONDEP, como sociedade civil, milito na área, eu queria dizer que a cartilha de leis do CONDEP, nós tivemos, assim, um furo. Adentrou dentro do CONDEP, né? O CONDEP é o Conselho de Defesa da Pessoa Humana. Ele defende, é o Conselho Estadual, ele defende os direitos da pessoa humana. Uma entidade tão séria, no qual tem 85 entidades devidamente registradas. Nós temos exatamente dentro da direção executiva dela, tá certo? A Abrasme, que é exatamente o Conselho de Saúde Mental. Nós temos tantas entidades envolvidas, sindicatos jornalistas, tantas entidades, tantas. E ainda por cima, a direção, membro efetivo, é o Ministério Público do Estado de São Paulo, é o representante do Poder Judiciário, tantos. E este homem fez ele conseguiu frontalmente entrar dentro desse grupo e querer jogar fora um conselho tão sério como o CONDEP. O que nós pedimos é que agora todos os conselhos, saúde, educação, todos sejam revistos, para verificar quem são seus membros, qual é a participação, o que tem lá fora. Nós exigimos isso, porque nós não queremos jamais, porque os nossos processos, tá certo, de Programa Defensores de Direitos Humanos estão lá no CONDEP, e entrou a polícia lá e tomou. Nós temos vítimas lá dentro, da polícia, de várias entidades que tiveram acesso, invadiram e levaram. E está na mão de pessoas que poderiam ser algozes. Então, este homem, e quem quer que seja, que esteja envolvido com violação de direitos humanos, que seja representado. E quem estiver envolvido com facção, que responda. Quem está limpo, que se limpe mais, quem está sujo, esteja sujo mais. Eu queria dizer também, com relação agora, na calada da noite, de madrugada, foram votados PECs, projetos de emendas constitucionais. Deram um chute
Deram um coice no peito dos brasileiros. Enquanto a gente estava... Nós estamos vendo exatamente o luto dos brasileirinhos que ficaram órfãos de jogadores no país. Estava esse presidente, que eu concordo que hoje seja biônico. Biônico. Eu ia falar isso, o colega falou anteriormente. Eu também tenho o mesmo pensamento. Ele é biônico. E está fazendo isso com a população brasileira na calada da noite. 30 segundos. Diz na Bíblia que entra pela porta dos fundos é ladrão. Quem vem no período noturno também é ladrão. Eles vêm, eles manipulam o seu horário, o seu salário, eles manipulam tudo. E isso não me representa. Eu queria terminar dizendo que nesse país, todo mundo vê o trabalhador como antigamente. Que só trabalha quem é escravo ou penalidade. A Revolução Industrial nós estamos começando agora. Não se respeita esse país, nós, os trabalhadores, que sustentamos isso aqui. E eu queria dizer mais ainda, que não tem como a gente amenizar a situação. Não tem como, não tem como. Basta de fazer calada à noite, basta. Próximo participante, Maria Eliane da Silva. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Eliane, eu sou lá de Diadema. Eu venho aqui, em primeiro lugar, pedir, reivindicar que nós queremos um apresentador aqui para o nosso programa Assembleia Popular, que é da emenda do deputado Enio Tato, porque o que acontece hoje no país, e até aqui mesmo no nosso programa Assembleia Popular, é a famosa terceirização, Nada contra ao Tito, nada contra aos envolvidos da casa, mas a exploração, o Tito tem que chamar, o Tito tem que fazer isso. E esteticamente, o nosso programa ele acaba se tornando um programa sem muito ênfase, Então, fica aqui a nossa reivindicação para o nosso programa, para que tenha pelo menos um apresentador, para que venha fazer a chamada, convidar você de casa que está nos assistindo para vir aqui na Avenida Pedro Álvares Cabral, no número 200, na Assembleia Legislativa de São Paulo, e que você é o nosso convidado. Falando, desse país, do que está acontecendo hoje, dessa elite que está dominando o país, o que acontece? Hoje eu estava vendo os meus sentimentos, para o pessoal de Santa Catarina, para o time de Chapecó, que os nossos verdadeiros pesares, E eu estava vendo hoje como que a elite está tão querendo que nós voltamos, retrocedemos, porque hoje o João Dória, o prefeito eleito da cidade, vai acabar com a gratuidade do aposentado. Eu ouvi hoje, você com 60 anos, você tem que trabalhar, você não vai mais poder... Você não vai pagar passagem mais, você vai pagar depois dos 65 anos. Isso é um retrocesso, A você, meu amigo aposentado, que vai na sua aula de zumba, porque aposentado hoje tem que ficar em casa lavando roupa, tem que ficar lá. Não pode mais ir para uma aula de dança, não pode mais fazer Mulheres em Movimento, não pode participar dos CELS, não pode participar de hidroginástica, por quê? Porque lugar de aposentado é no sofá e assistindo a TV? Senhor prefeito eleito, senhor João Dória, isso é um retrocesso. O senhor quer reduzir gastos na tarifa, mas o senhor vai tirar logo do aposentado que contribuiu tanto a vida inteira. Quando chega no final da vida, o senhor está tirando um direito do trabalhador, do aposentado. Tem 12 milhões de desempregados. E agora os aposentados que vão pagar o pato, os aposentados pagaram o INSS, contribuíram, e fica aqui o nosso repúdio também ao pessoal do INSS, da Previdência Social, que está pedindo de volta um dinheiro que a pessoa... O exemplo, o meu vizinho, ele perdeu 2 dedos, ele está aposentado por invalidez, agora o INSS quer ser ressarcido, quer o dinheiro de volta, alegando que pagou indevidamente. Gente, isso é uma vergonha. Onde vamos parar? Será que vamos voltar para a época da escravatura? Aonde vamos parar? O prefeito de São Paulo, o eleito,
30 segundos. Senhor prefeito, o nosso repúdio. Vamos trabalhar para o Brasil caminhar para frente, porque, pelo meu visto, o Brasil está caminhando para trás, está retrocedendo. E isso é uma pena, e isso é muito triste, ver que os aposentados vão ter que trabalhar, vão se aposentar, sabe quando? Nunca. Os idosos só vão deixar de pagar a passagem depois que morrer. Vamos dar um não a depressão, não a nada. Então, fica aqui o nosso repúdio a esse prefeito. Próximo participante, Vilma Pereira de Godoy. Boa tarde a todos. Sou Vilma, eu moro em Barueri. Eu sou promotora legal e também represento a parte da diretora da Consabesp, tá? Eu gostaria de pedir um segundo, né, para as vítimas, né, parentes, todas as pessoas, os entes queridos de Chapecó, Santa Catarina. Isso foi um drama para todos. E também eu gostaria de reiterar o comentário da colega anterior sobre a sacanagem do Congresso em relação à aprovação de algumas leis que fogem contra a vontade popular, né? Isso também a gente tem que lamentar muito, né? 2 episódios ontem. Bom, eu vim aqui, eu falo mais sobre educação, gente. O fechamento, eu vou falar sobre a escola Pequeno Cotolengo, localizada lá em Cotia, no quilômetro 25,5. Tá? Nós temos o apoio das mães, da Fundação Chico Xavier de Cotia e da POSP também de Cotia. Tá? O governo lá, ele pagava um aluguel, só para vocês entenderem, R$25 mil por mês para que a escola ficasse no local. Lá é um terreno doado há mais de 30 anos atrás. Então, o governo, ele quer cortar, ele alega que quer tirar a escola de lá por corte de verba. Tá? Nós sabemos que provavelmente seja uma especulação imobiliária, que na realidade, esse corte de verba não é legal, porque nós temos, sim, a destinação de amparo legal e constitucional da educação. Tá? Lá, hoje, tem uma entidade católica lá, tá? Que mantém algumas crianças que têm são crianças especiais, que chamamos. Tá? E eles estudam na escola. Então, se tirar essa escola de lá, como é que essas crianças especiais vão poder estudar? Muitas delas já não estão estudando em virtude desses rumores que vêm lá depois de 2014, onde nós fizemos uma luta de estudantes, o movimento Não Fechamento da Escola Cotolengo, que inclusive vocês devem ter conhecimento desse caso. Em 2015 teve a reorganização, que foi um objeto sem discussão da sociedade. Em 2016 agora, nós estamos nos movimentando e nós já fizemos 2 entradas, 2 processos na justiça, um deles também pedindo para o Conselho Tutelar se manifestar de Cotia, porque até agora o Conselho Tutelar disse que não sabia, a cidade toda sabe que o Cotolengo está querendo fechar, o Conselho Tutelar não sabia, e o primeiro projeto seria esse, a transferência dos alunos, a acessibilidade para a escola de Bozan. Eles querem tirar os alunos, vão fechar a escola e querem transferir para uma escola perto dali, que se chama Ribozan. Nós fizemos lá um laudo, uma visita técnica, e verificamos que a escola não tem condições, não tem acessibilidade, não tem entrada. Nós anexamos todas as fotos, entendeu? Porque a diretoria de ensino lá é deboche, eles não respondem às mães e nem às entidades, tá? Eles não respondem. Custou 210 mil do FDE fazer 5 salas lá que não tem acessibilidade nenhuma. Então, os alunos, tanto especiais como os outros, não podem ser transferidos para essa escola. Em dificuldade, sim, ao processo de acessibilidade. Teto caindo, janela não condizente, a quadra de esportes também está toda caindo, o teto está caindo, os pisos não tem. Enfim, isso a FDE respondeu em ata que eu tenho, que é norma ter um teto daquele, 30 segundos. Tá? Então, o segundo processo seria que nós entramos com o promotor Ricardo Navarro. E nós também estamos aguardando aí, são cartas pedindo para não fechar, artigos da mídia, enfim, tudo. Agora nós vamos fazer um adendo para a conclusão desse segundo processo. O terceiro processo, nós vamos entrar ainda, que é contra a legitimidade desse diretor, que ele dá aula em outra escola, ele deixou o Cotolengo fechar, porque ele afirma que não tem demanda, e tem demanda, porque nós temos isso no segundo processo. Bem encerrado. Sufocando os professores. Então, é isso que a gente está definindo, entendeu? Uma educação melhor. Obrigada. Próximo participante, Oswaldo Martins de Oliveira.
brasileiros e brasileiras, Oswaldo Martins, jornalista, para o jornalista e para as moscas, nada é sagrado. Silêncio! Choramos! Estupidez, burrice ou fatalidade. Hermanos, la aeronave não tem mais combustível, estamos fodidos. Não se faz uma programação de voo. Vidas ceifadas, choramos e lamentamos a morte dos nossos colegas, 20 jornalistas, colega de imprensa. Eu, como vice-presidente da API, em nome de todos os nossos diretores, transmito os pêsames. E como ex-jogador de futebol, lamento o passamento dos jogadores da Chapecoense e do meu colega, do qual eu tive a oportunidade de jogar, o Mário César, que foi ex-jogador como eu e também era jornalista. Os dirigentes e piloto, a tripulação, estamos de luto, mas como cristão, nós pedimos ao Deus, grande arquiteto do universo, receba essas vidas, vítima de uma estupidez, porque eu não posso considerar uma fatalidade. O avião ficou 15 minutos rodando e acabou o combustível, obrigando o piloto a dizer: estamos fodidos, salve-se quem puder. Não há uma programação. Faz lembrar também, no início do mês, o Queijos Criolo, lá de Cruzeiro do Oeste, o laticínio crioulo. O caminhão matou 21 pessoas queimadas e mais 9 ficaram inutilizadas queimadas. Assassinaram aquelas vítimas por um erro do motorista que morreu. A pergunta, quem responde? O prefeito de Cruzeiro do Oeste, que é dono do caminhão e do laticínio? O motorista morreu. As vítimas foram embora. Pois bem, fatalidade ou estupidez. E eu, neste momento, quero também aproveitar para fazer um protesto. Como jornalista e como advogado. Fui ao Tribunal Eleitoral porque estou brigando pelos meus votos que foram migrados. E o que acontece? Não havia juiz de plantão. Não quiseram receber meu protocolo no último dia de procedimento para ir a Brasília. O que ocorreu? Uma tal de Denise, ou quem quer que seja, me humilhou, dizendo: não me chame de filha, eu sou doutora. Mas ela não me chamava de doutora. Eu lhe perguntei: mas por que, filha? Ela dizia: não, eu sou doutora. Então me chame eu também, que sou doutor. Está aqui, ó. Sou doutor pela OAB de São Paulo, pela OAB brasileira, e sou credenciado pelo Tribunal Regional Eleitoral. E ela insistiu e não me chamou de doutor. E disse que ia me processar. Eu aguardo, Denise. Eu é que vou te processar na comissão de ética na comissão dos direitos do advogado. Encerro dizendo o seguinte: 100 anos de doutor Ulisses, dia 9 de dezembro, na Câmara Municipal, às 19 horas. Não roubeis, não mateis, não deixar roubar. É a moral pública. Põe na cadeia o que roubar, o que matar e o que... Encerrado. Muito obrigado. Próximo participante, João Sebastião Ferreira. Hoje, 3 de dezembro de 2016, neste ano, neste mundo de profundos sentimentos, de tudo que aprendemos, na escola e no meio que crescemos. Mas nesse instante, mesmo não sendo um homem preparado para estar aqui, mas deu uma passeada violenta das palavras de um homem que entende ser doutor. E dizer tamanha besteira me permite o argumento. E dizer: Deus receba as vítimas do avião. Deus está ocupado. Se é que ele existe. Porque desapareceu deste planeta
Um homem que provou para o planeta, que provou para a humanidade que é possível educar os semelhantes, que é possível exterminar a fome e a miséria. Fidel Castro, aquele tesouro que se cava lá na profundidade da terra, com dificuldade para encontrar. Mas a imprensa prostituta dos poderosos, a imprensa prostituta da razão, não comentou tanto a morte de um Fidel Castro. O povo cubano não passa pela vergonha que passa nós, o país, o Brasil, país do tamanho de um continente. Nós vemos os nossos semelhantes despidos de conhecimentos, despidos de instrução, passando fome. Um país igual ao nosso, que temos um presidente da República, que não votamos nele. Temos senador que não sabemos o nome dele. Trabalhamos de graça. Mas nós pagamos 25 mil reais para juiz ladrão que roubou comprovadamente, mas foi afastado, mas recebe 25 mil reais por mês. Mas esquecemos que um trabalhador, homem de unha suja, mãos calosas, se ganhar 1.200 reais, é muito, é comunismo. Fidel Castro, Deus que o receba, se ele existe. É preciso que aprendamos a pensar, que aprendamos a nos imaginar. Por que a imprensa não comenta tanto a morte de um homem que sabiamente reconheceu o seu semelhante? Por que a imprensa maldita, desgraçada, canalha, a exemplo dessa casa que está aqui, que mente essa casa, que é a casa do povo, entretanto não suporta a Assembleia Popular, fecha até a porta para que não entra. E amanhã, sábado, hoje, dia 3, somos apresentados na televisão como se fôssemos danças de rato. Cadê o presidente dessa casa? Tem vergonha de ouvir o povo. A exemplo do governador. Tem medo do povo. A humanidade precisa se entender. Precisa reconhecer a verdade. Falar mal de Fidel Castro é não entender a razão da nossa existência. De somos assassino é quem critica Fidel Castro. Assassino, se Fidel Castro tivesse assassinado aqueles bandidos, aqueles canalhas. Hoje, Cuba tinha um governador, igual São Paulo tem. Hoje, o povo tinha um presidente da República. Igual o Brasil tem. Entretanto, Cuba não assiste. Cuba não assiste o seu semelhante dormindo debaixo de viaduto. Cuba não assiste o seu semelhante assaltando e matando o outro. Presidente dessa casa, prova que essa casa é a casa do povo. Prova, põe um jornalista aí. Muito obrigado pela atenção que puderam me oferecer. E me desculpa a minha ira. Que aprendi a chegar com a alma e a razão. E nunca estendo, nunca fico em uma posição de contentamento para bandidos e canalhas. Encerrado. Que ignoram a existência do homem. Muito obrigado pela atenção. Último participante, pastor Manuel Cruz. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o nosso Pai Deus Todo-Poderoso por essa grande oportunidade que Ele está nos dando a cada um de nós, né? Para levarmos em frente as nossas inspirações através desse meio de comunicações, TV Assembleia, que no qual, no nome dela, eu cumprimento todas as demais TVs, inclusive o nosso amigo Tito aqui, que está igual motorista de ônibus, cobra, dirige, ainda faz dá informação, enfim, faz de tudo, né? Quero dizer também que agora, me dirigindo aos colegas, em nome do meu amigo José Marques e do Padre Neu, cumprimento todos os demais homens que estão presentes e também os que estão nos assistindo, e em nome das mulheres Juliana e Clemilda, eu cumprimento, e a nossa querida Eliane, São Bernardo em Ação, cumprimento as demais mulheres também. Quero dizer que isto é de extrema importância a gente procurar reconhecer valores. Aliás, país de analfabeto esquece reconhecimento de valores, mas vamos continuar cobrando, né? Cobrando esse entendimento.
Por que valores? Eu quero dizer que está aqui os meus companheiros e todos os demais ouvintes. Esse programa é ouvido por mais de 3 milhões de brasileiros, além dos demais do planeta, que eu venho falando o seguinte, que eu venho falando que nós precisamos levar a minha proposta, o Congresso precisa levar a minha proposta, já que eu não fui eleito a deputado federal, apenas tive um voto para chegar onde eu cheguei, mas sem ser eleito, que precisamos fazer com que advogado não receba dinheiro de bandido. Dinheiro de bandido é dinheiro sujo, dinheiro tirado do bolso de quem tinha o único centavo para sustentar a sua família. Então, que advogados trabalhem gratuitamente para bandido e sem obrigação. Sem obrigação. Por quê? Direito tem quem direito anda. Cadeia 100%, zero para todos eles em tudo. Sem advogado, sem água, sem alimento e sem nada. Defendo já há anos. E cada dia é confirmado. Nós temos, exemplo agora há pouco, o vice-presidente do Conselho de Direitos Humanos. Você vê que nosso país é tão analfabeto que a pessoa entende que ser humano é ser ladrão e fazer um grupo e roubar com eles. Olha o tanto quanto essa nação é analfabeta. Ser humano é ser ladrão. É ser ladrão. É montar esquadrilha para roubar e tomar dinheiro dos outros e tirar a vida. Foi preso dinheiro devendo centenas de advogados. Centenas de advogados. É um país analfabeto, não sabe o significado das palavras. A pessoa é ladrão, diz que não é. A pessoa é desumano, diz que não é. A pessoa é corrupto, diz que não é. E sobre corrupção, você veja que todos que estão eleitos, que eu sempre falei que apenas 5% são dignos do dinheiro que recebem. E, na hora que o projeto contra a corrupção, combate à corrupção entrou no Congresso, apenas o relator ficou a favor do projeto. Todos os outros demais, inclusive o judiciário, que eu sempre falei que o judiciário brasileiro judia da nação e não cuida. Palavra de um ex-vereador da capital, autor de várias leis e a mais importante desse país, inclusive a defesa da qualidade da água. Aonde tem uma gota d'água, tem o pingo da caneta desse nobre vereador. Que Deus abençoe a tudo e a todos e muito obrigado. Até logo, tchau.